Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha e hoje vamos fazer a análise dos percursos da Meia Maratona Internacional de Curitiba 2025, prova que vai acontecer no dia 15 de junho de 2025 com distâncias de 21K, 10K e 5K. Nesse vídeo vou fazer a análise dos 3 percursos. Se liga! Muito bem, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a análise do percurso dos 21 km. Mas nesse minuto que está passando aqui para vocês, eu inicio a análise dos 10K. E neste minuto que está passando aqui, inicio a análise dos 5K. Se você vai participar de alguma dessas provas, vá até o minuto que estava passando aí na tela, ok? Mas agora vamos começar então a análise do percurso dos 21 quilômetros da Meia Internacional de Curitiba 2025. Eu gostaria que você verificasse aqui que está aparecendo na tela. Primeira coisa importante, é fato, essa prova vai largar e chegar em pontos distintos. Mas ele tem uma distância de aproximadamente 200 metros de uma para outra. Então, não podemos considerar aí um percurso aberto no sentido de que a gente vai começar num lugar bem distante do outro. Não, vai começar e terminar praticamente no mesmo ponto. Mas vamos lá voltar para a tela para vocês. Então, é o seguinte, ó, nós temos aqui o nosso gráfico totalmente aqui, né, o percurso que será feito. E eu quero explicar para vocês que aqui embaixo ele nos mostra a altimetria. E à medida que eu vou passando aqui para o lado, observe ali em cima no gráfico que há um pontinho azul que é por onde a gente vai correr, tá certo? Vamos fazer explicar de uma maneira geral aqui as ruas que o percurso do 21K vai passar. E depois eu coloco alguns pontos importantes no que diz respeito à altimetria, fechou? Muito bem, então está aqui. Primeira coisa, nós vamos largar da rua Nilo Peçanha, bem próximo à Pedreira Paulo Leminski, que está nesse ponto. Nós vamos descer a Nilo Peçanha, vamos fazer uma boa distância aqui na Nilo Peçanha, aproximadamente aí, ó, 2,78 quilômetros, e vamos entrar na Carlos Pioli. A Carlos Pioli nada mais é do que o início da Deputado Mário de Barros. Aqui está o Bosque do Papa, para você perceber. Aqui está o Museu Oscar Niemeyer. Então a gente vai subir essa rua aqui, que é a Deputado Mário de Barros. Vamos contornar essa praça Rio Iguaçu e vamos no sentido aqui da Praça Nossa Senhora de Salete. Então aqui é a Praça Nossa Senhora de Salete, nós vamos continuar nela aqui, descendo um pouquinho a Rua do Miller, né, a Cândido de Abreu. Logo nós vamos pegar à esquerda aqui nessa rua que é a Comendador Fontana e vamos subir a Comendador Fontana até a Rua Mauá. Vamos descer a Rua Mauá, vamos contornar aqui o Major Antônio Couto Pereira e vamos no sentido aqui da Ubaldino do Amaral. Para você ter uma ideia, estamos no quilômetro 5,84. Descemos ao Ubaldino do Amaral, vamos subir e descer o viaduto do Capanema e logo vamos quebrar aqui na rua Engenheiro Leão Sones. Quebrando depois aqui na Engenheiro Leão Sones, nós vamos fazer outra quebra aqui na Comendador Franco até acessar a Engenheiros Rebouças. Vai descer a Engenheiros Rebouças, vamos passar em frente ao estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema. Estamos ainda descendo a Engenheiros Rebouças e vamos pegar aqui à direita na Conselheiro Laurindo e logo pegar à direita na Dário Lopes. Estamos no quilômetro 9,16, praticamente metade da prova. Vamos no sentido, na Dário Lopes, vamos no sentido aqui do nosso Jardim Botânico, observe, vai até o pé do Jardim Botânico, faz um bate-volta, voltamos pela Dário Lopes até novamente aqui a Engenheiros Rebouças. Na Engenheiros Rebouças a gente corre um pouquinho e vamos acessar a Omar Sabag. Vamos subir e descer o viaduto do Capanema, indo no sentido da 7 de abril. Aqui já estamos na 7 de abril. Corremos a 7 de abril e uma hora nós vamos virar à esquerda aqui na 7 de abril na Alberto Bollinger,
Da Alberto Bolliger, a gente entra na Augusto Severo e vamos no sentido aqui lá da Nicolau Maeder. Pegamos a esquerda na Nicolau Maeder, que nada mais é do que a Comendador Fontana, só que agora no sentido contrário do carro, na contramão. Ó, veja, Comendador Fontana. Estamos voltando aqui a Cândido de Abreu, voltando no sentido da Praça Nossa Senhora de Salete. Mas antes de chegar na praça, que é esse ponto aqui, ó, a gente vai pegar na rotatória aqui à direita, vamos entrar pela paralela da Praça Nossa Senhora de Salete aqui, né? E indo no sentido da Marechal Hermes. Para você ter uma noção, esse ponto aqui é exatamente o Museu Oscar Niemeyer. Estamos aí perto do quilômetro 18, né? Que passamos em frente ao museu. Vamos continuar pela Marechal Hermes, entrar aqui à esquerda na Albano Reis. Aqui é o Clube Urca, né? Vamos entrar na Francisco Scremin e vamos até a OAB. E aqui, vamos virar à direita, né? Vamos pegar uma parte dentro do bairro do AU. Pegamos a Gregório de Matos, viramos à esquerda na Nelson Souza Pinto e aqui voltamos a Mateus Leme. Já estamos no final de prova, observe ali, quilômetro 19,5 aproximadamente. Vamos correr um bom espaço aqui na Mateus Leme, vamos até a rua da Pedreira, que é a João Gava, entramos à esquerda na João Gava e terminamos essa prova na Pedreira Paulo Leminski. Ele é um percurso que inicia de forma diferente porque a organização quer fazer um evento dentro da Pedreira Paulo Leminski por se tratar de 20 anos da Tomé e Santos, né? Uma prova comemorativa para a organizadora da prova. Mas uma boa parte do percurso, ele tem aí ruas muito parecidas das provas, não só de 21K, mas também provas de 5 e 10 quilômetros de uma maneira geral. Mas eu quero te chamar a atenção que é o seguinte, o fato de começar e terminar próximo ali, né? Começar próximo à Pedreira Paulo Leminski e terminar na rua da Pedreira Paulo Leminski ou até dentro, né? Eu não sei exatamente como é que vai ser essa chegada, se vai ser lá dentro ou ali fora, depois da dispersão dentro da pedreira. Tem uma carga e um aumento na altimetria, porque é uma região que tem muitas subidas e descidas. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Observe o que vai aparecer no gráfico aí. Muito bem, então aqui está o percurso de forma completa, mas eu quero que você observe aqui embaixo. Ó, eu quero que veja que nós temos aí uma variação altimétrica bastante avançada até próximo ali o quilômetro 8,5. Ele tem várias subidas e descidas ali, vamos dizer assim, até certo ponto íngremes. Quando nós largamos exatamente ali Danilo Peçanha, nós vamos começar numa subida e depois nós temos uma descida bem longa. E a partir daí tem uns sobes e desces bem avançados, né? Principalmente ali na Nilo Peçanha e logo virando à direita indo para o Centro Cívico, tá? Nós estamos aqui, por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui na tela para vocês, entrando, já saindo do Centro Cívico, olha aqui, ó. Vem aqui, ó o pontinho ali, ó, entrando na Praça Nossa Senhora de Salete e ainda considerando uma variação altimétrica. Depois, quando a gente entrar nessa rua aqui, que é a Comendador Fontana, nós temos mais essa subida aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui embaixo, ó. Comendador Fontana, entrando na Rua Mauá, até esse ponto onde é o início da Ubaldino do Amaral. Então, ó, observe que nos primeiros 6 quilômetros você tem uma variação altimétrica bastante avançada. Bom, agora aqui, ó, no início do nosso gráfico aqui em cima, até o final, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, nós temos a Ubaldino do Amaral, tá? A Ubaldino do Amaral, a gente sabe muito bem que ela é uma rua de uma descida bem interessante, sobe e desce o viaduto do Capanema, e daí nós temos uma quebra aqui dentro, né, bem próximo ainda do viaduto do Capanema, para depois voltar para ele. Mas antes, nós vamos passar por uma região um pouquinho mais plana, que vem aqui do quilômetro 7,8 até o início da Dário Lopes. Então, um percurso bem pequeno, plano. Bom, a Dário Lopes é uma rua longa. Observe que ela vai começar aqui no quilômetro 9,19, deixa eu colocar aqui, ó,
ao ponto lá 9,19, e nós vamos correr até o pé do Jardim Botânico no quilômetro 11,5. Então nós temos aí mais do que 2 quilômetros na ida e uma boa parte aqui na volta, certo? Para depois acessar o viaduto do Capanema novamente. A Dário Lopes é aquela rua que a gente conhece muito bem por um falso plano. Observe no gráfico aqui de baixo, tem uma subida, vai subir até o pé do Jardim Botânico e quando volta, obviamente que esse falso plano ele se transforma numa descida. Vai entrar na Engenheiros Rebouças e vai voltar aqui para o Mar Sabag. Nesse pico que nós temos aqui é a subida e descida do viaduto do Capanema. E esse é um outro ponto que eu quero te chamar a atenção, porque antes de chegar na 7 de abril, nós temos essa subida e descida do Capanema, mas nós temos esta subida aqui até acessar a 7 de abril, que é uma subida bem chatinha, ela tem aí em torno de 400, 500 metros, com uma certa inclinação importante, tá? Já estamos então agora aqui na 7 de abril, que ela começa descendo, e depois que ela entrar na Alberto Bollinger, nós temos mais uma subidinha chata aqui dos mesmos 400, 500 metros até acessar Nicolau Maeder. Bom, estamos aqui em cima no gráfico, ó, aqui em cima onde está o pontinho azul, e agora observe aqui embaixo que nós temos uma descida, porque a Nicolau Maeder, que é a Comendador Fontana lá no seu início, também tem uma descida bastante convidativa. Estamos no quilômetro 15,71 e nós vamos descer ali até basicamente o quilômetro 16, né, 48. Então nós temos aí em torno de 800 metros de uma descida até acessar novamente ali próximo ao Centro Cívico na Praça Nossa Senhora de Salete. Só que aqui nós temos um percurso ainda, porque estamos no quilômetro 16,6 aproximadamente e temos que ir até a Pedreira Paulo Leminski. Nesse momento, a gente vai acessar a lateral aqui do Centro Cívico. Aqui é a Praça Nossa Senhora de Salete. Nós vamos acessar a paralela, vamos entrar aqui um pouco pelo bairro, mas antes vamos passar em frente ao Museu Oscar Niemeyer. Aqui nós temos uma subida, tá vendo? Ó? Ela é uma subida constante do quilômetro 16,48 até o quilômetro 17,7, aproximadamente aí 1,2 km, né? E entrando depois nessa variação altimétrica aqui, tá? É uma variação altimétrica que não é muito importante, mas eu queria te chamar a atenção o seguinte. Depois que a gente sair do bairro do AU, nós vamos entrar aqui na Mateus Leme. Essa rua aqui, ó, que tá aqui em cima, é a Mateus Leme até acessar João Gava. A Mateus Leme tem essa parte aqui de um falso plano, mas ele é um falso plano meio que como se fosse um plano mesmo. Não é tão preocupante. Mas o que eu quero te chamar a atenção é a chegada. Porque a João Gava, estamos aí próximo do quilômetro 20,9, então nós temos em torno aí de aproximadamente 300, 400 metros, porque o desenho do Strava ele não é perfeito ali nas distâncias, mas até a chegada. Só que olha o que acontece, do quilômetro exatamente ali próximo, ali o quilômetro 20,500 até o final, nós temos uma subida. E esta subida é uma subida chata em todos os sentidos, né? No sentido de distância, no sentido de altimetria, né? De inclinação, e em especial por estar no final da prova. Então é um percurso que termina, né? O final dele é um final um pouquinho complicado, porque a gente já está com as pernas um pouco cansadas, né? De todo o percurso que foi feito. Eu considero um dos percursos mais difíceis que nós temos de meia maratona aqui de Curitiba. Não é assim muito mais difícil, mas comparando com as outras provas, tem esse ganho altimétrico que é basicamente o mesmo, mas em se tratar de que no final da prova a gente termina subindo, a coisa complica um pouco mais. Mas nós gostamos de desafio, e o desafio é esse, pra gente se colocar aí, né, se inserir
dentro da prova da Meia Maratona Internacional de Curitiba e comemorar também os 20 anos dessa organizadora tão tradicional que nós temos aqui, que organiza diversas provas importantes, em especial a Meia Internacional de Curitiba. Beleza, gente? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui pra vocês. Mas agora nós vamos começar a análise do percurso dos 10 quilômetros da Meia Maratona Internacional de Curitiba. Prova que vai acontecer no dia 15 de junho de 2025, com distâncias de 21K, 10K que eu vou fazer a análise do percurso agora e 5K também. Eu gostaria de mostrar o mapa do percurso, falar um pouquinho sobre as ruas que vão passar na tela que vai aparecer para vocês. Tá aqui, gente. Nós temos então o desenho do nosso percurso aqui. Eu gostaria de chamar a atenção que a largada e a chegada são em pontos distintos, mas a distância entre esses pontos é de no máximo 200 metros. Então você não precisa ter essa logística, né, de deixar o carro num determinado local, terminar em outro e de repente ter algum problema com relação a isso, tá? É tudo ali próximo no mesmo lugar, mas gostaria que você verificasse essa situação, tá? Bom, muito bem. Aqui nós temos o mapa e depois aqui embaixo você vai perceber que nós temos a altimetria. Enquanto eu vou deslocando à direita ou à esquerda aqui o nosso cursor na altimetria, observe que tem um pontinho azul que está passando ali, né, na tela. Bom, é exatamente por onde a gente vai correr. Então, muito bem, nós vamos largar essa prova na Nilo Peçanha, vamos descer a Nilo Peçanha e vamos entrar aqui na Carlos Pioli. A Carlos Pioli nada mais é do que a Mário de Barros, tá? Para você ter uma noção, nós vamos correr por volta de 2,8 km até chegar na Carlos Pioli. Vamos subir aqui a Deputado do Mário de Barros. Para você ter uma noção do espaço onde nós estamos, aqui é o Bosque do Papa e aqui, para você ter também a noção, é o Museu Oscar Niemeyer. Nós vamos subir então esta rua e vamos agora correr no sentido da Praça Nossa Senhora de Salete. Na Praça Nossa Senhora de Salete, nós vamos correr um pequeno percurso até fazer um bate-volta aqui, voltar no sentido da Praça Nossa Senhora de Salete, mas vamos acessar a paralela para correr no sentido da Marechal Hermes. Então a gente acessa a paralela, vamos entrar na Marechal Hermes, aqui é o Museu Oscar Niemeyer, vamos então ali passar no Museu Oscar Niemeyer aproximadamente no quilômetro 5,8, vamos subir, entrar nessa rua aqui que é Albano Reis, aqui é o Clube Urca, vamos pegar a Francisco Scremin e exatamente aqui na OAB vamos entrar na Brasilino de Moura. Uma quadrinha só, acessamos a Gregório de Matos, vamos até a Dr. Nelson Souza Pinto e vamos acessar então aqui à direita na Mateus Leme. Observe que a Mateus Leme aqui é uma rua um pouquinho longa. Vai aqui do quilômetro 7,54 aproximadamente até o quilômetro 8,95. Então, 1,5 km. Aí entramos na João Gava e fechamos a praça, a prova, exatamente ali na Pedreira Paulo Leminski. Muito bem, gente, ele é um percurso que tem uma certa variação altimétrica, mas eu quero te chamar a atenção em especial ao início e ao final da prova, exatamente por começar e terminar numa região que é próxima da Pedreira Paulo Leminski, que tem sim uma variação altimétrica. Você deve ter percebido que uma boa parte do percurso é conhecido, né? Mas pelo fato de iniciar e terminar num local que não é muito comum aqui em Curitiba, exatamente porque a organização quer fazer uma comemoração aos 20 anos, né, da Tomé e Santos, eles colocaram o início e o final ali na pedreira. Então eu gostaria que você verificasse o que nós temos de altimetria e alguns pontos que eu quero te chamar a atenção na tela que vai aparecer. Tá aqui, gente. Primeiro eu gostaria que você percebesse que nós vamos largar aqui da Nilo Peçanha numa subida e depois logo já vem uma descida bem longa. Veja, 300 metros de uma subida e daí você desce de forma longa.
entra numa variação altimétrica, nós estamos ainda na Nilo Peçanha, subindo e descendo, inclusive ela praticamente termina, né? Quando eu digo praticamente ela termina, não, ela termina no meio de uma descida, mas continua descendo depois que a gente acessa a Carlos Pioli. Então nós temos praticamente uma descida do quilômetro 1,82 até o quilômetro 3,26. Depois, aqui, né, na Carlos Pioli, ela começa, o nome dela passa a ser Deputado Mar de Barros, e tem essa subida aqui, que ela é até certo ponto íngreme, e logo desce, né, porque a gente vai agora em direção ao Centro Cívico. Nós vamos descer, vamos fazer aquele bate-volta, né, que eu falei, ó, fez o bate-volta, e a partir daqui você começa uma subida. E eu quero te chamar a atenção, observe ali no gráfico, que nós estamos praticamente na metade do percurso, e o percurso ele meio que parece meio que espelhado, né? Apesar da gente passar por ruas diferentes, aquilo que era subida passa a ser descida e vice-versa. E no quilômetro 4,85, ao lado do Centro Cívico, pela paralela, nós temos essa subida aqui, ó. Veja que ela é uma subida até certo ponto longa, tem uma descidinha, entra numa subida um pouco importante, até descer e chegar aqui nesse ponto, eu vou mostrar para você no gráfico já ali, na Matheus Leme. Então olha aqui, ó. Nós estamos correndo aqui, para você ter noção, nós vamos passar em frente ao Museu Oscar Niemeyer, no quilômetro 5,78, porque a gente vai voltar para Marechal Hermes. E quando a gente entra nessa parte mais aqui do bairro, nós temos essa variação altimétrica, como eu te disse, ó. Observe ali embaixo, correndo pelo bairro do AU, e essa variação altimétrica que ela vai terminar exatamente nesse ponto, que é a Matheus Leme. Então eu quero te mostrar aqui, ó. A Matheus Leme, ela começa nesse ponto aqui e vai terminar aqui antes de acessar João Gava. Esse é o momento talvez mais plano que nós temos na prova. Até basicamente aqui o quilômetro 8,57. Então a gente termina numa descida, acessa a Matheus Leme no quilômetro 7,5 e daí no quilômetro 8,5, um quilômetro de uma parte um pouquinho mais plana. Porém, a partir deste momento, um pouquinho antes da gente chegar na João Gava, já começa um falso plano para subida. Mas quando a gente chega na João Gava, estamos aí no quilômetro 8,95, então muito próximo do 9º quilômetro. Nós vamos ter basicamente 1 quilômetro de uma subida na João Gava, que vai terminar na Pedreira Paulo Leminski numa subida. Então é uma prova que termina subindo basicamente do quilômetro 8,22 até o final, e aumentando a sua inclinação, em especial na João Gava, e terminando a prova exatamente ali na nossa Pedreira Paulo Leminski. Então é um percurso diferente nesse sentido, e ele tem uma variação altimétrica importante, bem característica das provas de 10 km aqui de Curitiba, mas esse início com descidas longas e depois uma variação altimétrica. E depois o final, por ser praticamente no mesmo ponto, né? Uma subida constante, isso pode judiar um pouquinho as suas pernas, pensando que é final de prova. Beleza, gente? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós. Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Mas agora vamos começar a análise dos 5K da Meia Maratona Internacional de Curitiba, prova que vai acontecer no dia 15 de junho de 2025, com distâncias de 21K, 10K e 5K. Agora nós vamos falar dos 5 km, uma prova que basicamente tem 3 subidas e 3 descidas distribuídas ao longo do seu trajeto. Eu gostaria que você visualizasse no nosso mapa que vai aparecer para vocês. Tá aqui, gente, o nosso mapa. Você vai perceber aqui em cima que nós temos então por onde nós vamos correr e aqui embaixo a altimetria, né? Eu falei que tínhamos 3 descidas e 3 subidas, ó. Uma descida aqui, a segunda e a terceira. Nós temos aqui 1, 2 e 3 subidas. Olha o tamanho dessa última subida que nós temos aqui.
Bom, uma coisa importante que eu tenho para te chamar a atenção é no sentido da largada e da chegada. Observe que não são em pontos iguais, né? Só que dá uma distância de aproximadamente 200 metros de uma para outra. Então, não precisa ter aquela logística de deixar o carro num ponto A para você correr até o ponto B e depois ir buscar o seu carro ou utilizar uma condução da prefeitura ou mesmo carros de aplicativo. Enfim, você pode deixar o carro próximo ali à pedreira Paulo Leminski, porque a largada e a chegada serão praticamente no mesmo ponto. Agora vamos dessecar as ruas e depois eu vou falar para vocês como que vai ser a questão da altimetria. Observe. Muito bem, nós vamos largar na Nilo Peçanha, vamos descer essa rua toda aqui que é a Nilo Peçanha até basicamente o quilômetro 1,83. Vamos pegar aqui à esquerda, numa rua que não é muito conhecida, Rua Deputado Fernando Ferrari, mas aqui nós temos uma descida bem importante nessa rua, né? Vou mostrar para vocês aqui já já, para acessar novamente a Matheus Leme. E aqui, né, estamos no quilômetro 2,23, aproximadamente metade da prova. Vamos subir a Rua Matheus Leme até exatamente a João Gava. Então, ó, veja que você está subindo bastante até o quilômetro 4,04 aproximadamente e depois entra na João Gava e termina a prova dentro da nossa pedreira Paulo Leminski, uma prova que tem um percurso absolutamente diferente em relação às provas de 5K na nossa região. Mas agora eu gostaria de mostrar para vocês aonde que tem alguns pontos importantes para você prestar atenção no que diz respeito à altimetria. Observe. Muito bem, gente, ó, a gente vai largar então Danilo Peçanha com 300 metros de uma subida aqui e a gente já emenda com uma descida bem longa. Veja, do 0,3 até aproximadamente o 0,9. Então nós temos aí 600 metros de uma descida, pega uma variação altimétrica, sobe mais um pouquinho até acabar Nilo Peçanha. E aqui é uma rua que não é muito conhecida por nós, que é a Rua Deputado Fernando Ferrari, né? Aqui nós temos uma descida bem importante, tá? Porque nós estamos ainda nem na metade da prova, é uma descida bem íngreme, diga-se de passagem. Observe aqui. Até acessar a nossa Matheus Leme. A Matheus Leme, ela começa aqui nessa parte um pouquinho mais plana. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, no gráfico aqui em cima, você vai olhando aqui embaixo. Numa parte um pouquinho mais plana, entra num falso plano, mas o que eu quero te chamar a atenção, a partir do quilômetro 3,5, antes de acessar lá em cima, olha lá em cima, a João Gava. No quilômetro 3,5 até a João Gava, você já tem um falso plano tendendo para a subida, aumentando cada vez mais a sua inclinação. Agora, quando acessa a João Gava, nós temos uma subida constante até o final de aproximadamente 1 km e pensando que é final de prova e pensando que vai aumentando a sua inclinação, é muito importante que você tome esse cuidado, porque sim, é uma região que tem uma variação altimétrica bem importante e a gente tem que tomar bastante cuidado, pensando que no início da prova desce bastante, mas no final da prova sobe e sobe de uma forma constante, aumentando cada vez a sua inclinação. Beleza, gente? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Um beijo e um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.